Olá, eu me chamo Marcos Ricardo Rosa Georges, eu sou professor do programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC Campinas. Estou gravando esse vídeo para apresentar o artigo intitulado A Produção Científica em Sustentabilidade em Micro e Pequenas Empresas, um estudo bibliométrico. Além de mim, os autores deste trabalho são Rafael Silva de Oliveira, administrador e mestre em sustentabilidade pela PUC Campinas, e também o professor Dr. Orandi Mina Falsarella, professor do programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC Campinas. O Rafael é o primeiro autor, o principal responsável pelo desenvolvimento do trabalho. Ele desenvolveu esta pesquisa no âmbito da disciplina Seminários Avançados de Pesquisa, que ele realizou comigo no ano de 2018. Então, vamos ao trabalho. Ele está estruturado dessa forma: uma introdução, depois uma fundamentação teórica que consiste na sustentabilidade, micro e pequenas empresas e sobre o estudo bibliométrico. Depois vamos falar sobre a metodologia, a análise, conclusões e a lista das referências consultadas no trabalho. Muito bem. A introdução. Na introdução deste trabalho, o objetivo que consta na introdução claramente coloca que é o investigar a sustentabilidade de micro e pequenas empresas utilizando recursos da análise bibliométrica e de conteúdo, a fim de analisar como este tema vem se desenvolvendo dentro da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, da BDTD, até o presente momento, de identificar os assuntos mais debatidos por meio de análise de palavras-chave e demonstrar características como universidades presentes nesses estudos, os programas de pós-graduação que mais aparecem, assim como respectivos centros de pesquisa, localidades, os anos, o tipo de produção, os métodos, e a fim de avaliar, de montar um panorama da quantidade de trabalho que foi observado. A fundamentação teórica, ela consiste na sustentabilidade, que é um conceito que vem amplamente sendo difundido e que vai mudar de forma profunda a sociedade, incluindo empresas. A sustentabilidade é uma imposição cada vez mais presente pela sociedade, para as empresas, para o governo e para todos os agentes da sociedade civil. Então, as pressões que o governo, que a população, que os consumidores faz sobre governos e ela própria sobre as empresas vão mudar de forma profunda a maneira como as organizações fazem negócios. E no universo das empresas, nós temos as micro e pequenas empresas, que é parte representativa das empresas do Brasil e representam uma parcela significativa do PIB e do número de postos de trabalho. Então, elas, as micro e pequenas empresas, elas não estão livres dessa cobrança que é cada vez maior e crescente pela sociedade para todas as organizações. Então, essas exigências de modos de produção e consumo mais sustentável também recaem sobre as micro e pequenas empresas. Então, é interesse desta pesquisa entender como isso tem sido tratado no âmbito da pesquisa brasileira, mais especificamente na produção de teses e dissertações. E para executar esse trabalho, a gente utilizou dos estudos bibliométricos, que é uma metodologia de contagem de obras científicas que tratam do mesmo assunto ou que possuem características comuns. No nosso caso aqui, é a sustentabilidade e as micro e pequenas empresas. E a bibliometria, essas técnicas, elas investigam a relação entre os documentos citantes e os documentos citados como unidades de análise. Então, a gente vai estudar quem são os autores, a origem geográfica, as palavras-chave e outras informações que permitem montar um panorama sobre
a sustentabilidade e micro e pequenas empresas. Então, de forma mais detalhada, este artigo é um estudo bibliométrico sobre sustentabilidade de micro e pequenas empresas que buscou analisar a evolução do tema e algumas características através dos resultados obtidos do banco de dados da Biblioteca Virtual Brasileira de Teses e Dissertações. Foi realizada uma busca utilizando caracteres em campo de busca avançada, separadamente, como micro, pequenas empresas e sustente. Essa busca gerou 108 resultados que foram comparados, excluído o texto repetido, o texto que não tratava de sustentabilidade, né, utilizando para isso a leitura dos resumos, chegando finalmente em 31 trabalhos. Esses 31 trabalhos foram catalogados e foram analisados sobre alguns extratos, né? O primeiro dele é com relação às universidades, às instituições e os estados que mais aparecem. Então, aí tem uma amostra daquilo que apareceu, né? Passando por FGV, PUC Goiás, Universidade de Brasília, Caxias do Sul, USP, né? As universidades que estão aí. Depois nós tivemos o número de trabalhos por unidade da federação, então o Estado de São Paulo, com o maior número 3, depois Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal, e assim vai. Depois as universidades e a Federal de São Carlos, a UFSCar, ela lidera de forma bastante expressiva. Depois um segundo bloco aqui, a Universidade de Brasília, USP e Federal de Pernambuco e a Unesp, e depois um blocão aí de várias instituições com um trabalho cada que retornou na pesquisa. Então aqui tem um mapa da distribuição por cidades e por estado, por região, por programa. Um programa que bastante se destacou foi o de engenharia de produção, com um número bastante significativo ao total, né, das 31, 9 dissertações de mestrado, 9 teses, 22 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Depois uma quantidade aqui por ano, como é que isso se representa. Né, algumas palavras-chave que mais apareceram. Sustentabilidade foi a principal, competitividade, gestão ambiental e por aí vai, conforme o quadro apresenta. Aqui, com relação aos métodos, os estudos exploratórios foram o que mais apareceu, com 6 ocorrências. Estudo do caso, 5 ocorrências. Exploratório descritivo, quali quantitativo. Então, aqui tem o que encontrou, a gente foi. Então, isso naturalmente excede 31 obras, porque existem obras que executam mais de um procedimento. E com relação aos objetivos, né, apresentar indicadores, avaliar gestão, então foi o que mais apareceu aí, tanto em título quanto nos objetivos, né. Aqui tem alguns trabalhos, autores que mais se repetem, então o Roberto Antônio Martins e a Wanda Aparecida Machado Hoffmann são aquelas que apareceram com o maior número de orientação, então mostra quem está orientando. E as conclusões desse trabalho são bastante modestas, mas é possível concluir que a realização deste estudo apresentou que ainda são poucas as pesquisas sobre sustentabilidade em micro e pequenas empresas, pois apesar da BDTD ter 15 anos e possuir mais de 150 mil teses e 350 mil dissertações, apenas 31 tratam efetivamente do tema. Desta forma, conclui-se que esse estudo foi importante, pois demonstrou a realidade e a necessidade de novos estudos na área. Além disso, contribuiu para avaliar os estudos já existentes e, portanto, pode servir de orientação para futuros trabalhos nessa área. Por outro ponto importante foi a ampliação da promoção e utilização da BTD como fonte de conhecimento e base para outros trabalhos, inclusive de diferentes áreas, principalmente como fonte de referencial teórico. Então, tem aqui as referências. Muito obrigado. Naturalmente, vocês podem consultar mais referências e mais detalhes das conclusões e das análises no texto completo. Então, aqui foi apenas uma rápida apresentação para suscitar um debate e fazer este evento online acontecer. Nós agradecemos a atenção de todos que assistiram este vídeo até o fim e estamos à disposição para conversar mais sobre esse trabalho. Vou deixar aqui o
os nossos contatos, podem entrar. Então, eu, Marcos Ricardo Rosa Georges, agradeço a atenção de todos e, mais uma vez, né, falo aqui em nome do programa e dos autores, agradeço e fico à disposição para quem tiver mais interesse e conversar mais sobre o trabalho conosco. Muito obrigado. Tchau.